Abre as vossas Bíblias em Josué, capítulo 1. Deus fala com Josué. Aleluias! Glória a Deus. Josué, capítulo 1. Deus fala com Josué e anima. Glória a Deus. Josué, capítulo 1. Que diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vós tenho dado. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrate, e toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e corajoso. Aleluias. Para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Oh, glória. Que coisa linda, né? Dela, olha que coisa linda, dela não se desvia, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro, da lei, antes medita de dia e à noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então os farás prosperar teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, e nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Pode sentar. Precisou Deus animar Josué, né, irmãos? Porque não é fácil, né? Ele via tudo que Moisés passou, né? A opressão do povo, né? O povo oprimindo, o povo falando do servo de Deus, murmurando, desde a terra do Egito, né? Quando eles foram libertos, né? Até onde chegou aqui na cidade de Jericó, para eles passou, derrotou os inimigos, mas chegou aqui no Rio Jordão, né? E a murmuração que o povo murmurava contra Josué, né? Porque eles via também o Rio Jordão, eles tinham que passar o Rio Jordão, né? Mas o povo se esquece, irmão, do tão milagre que Deus fez no Mar Vermelho, né? De abrir ali o Mar Vermelho e o povo passar em terra seca, né? E ver agora ele sendo liderado por um líder que aprendeu de Moisés, né? O próprio Deus está falando aqui que Moisés ensinou tudo para Josué. Teve particular com Josué. Falou com Deus e Deus falou que era para passar. Aleluia.
a liderança para Josué, mas nem todos aceitam. Nem todos aceitam, porque as tribos sempre queriam um das tribos, mas Deus escolheu Josué. Por isso que Deus aqui anima ele, para ele ser forte e corajoso. Porque Deus sabia, irmãos, que não é só uma luta carnal, não. No reino espiritual há uma luta também espiritual. Porque os lugares as guerras que eles iam guerrear, o povo era idólatra. Povos muitos idólatras. Cidades, aleluias, idólatra. Cidades que matavam criança. Cidade que fazia idolatria dia e noite. Então há um reino espiritual também. E só Deus para combater o reino espiritual. Por isso que Deus animou Josué. Porque Josué estava sendo oprimido pelo povo. Oprimido pelo povo. Muitos diziam, eu tenho certeza, né? Será que ele é capaz? Se ele está pronto, se ele está capacitado para pegar essa grande missão? Mas Deus, ele já tinha preparado Josué. Ele só faltava animar. E por isso que Deus falou com ele. Vamos ler no livro, já no capítulo 3 aqui. No capítulo 3 de Josué. Que Deus engrandece, fala que vai engrandecer a ele. Porque Josué estava sendo também oprimido pelo povo. Mas Deus falou que vai engrandecer ele perante o povo de Israel. E o povo saberá que Deus é na vida de Josué. Irmão, você já pensou? Você chegar nas margens do Rio Jordão com o povo e sabendo que os inimigos estavam depois lá do rio e eles não tinham como passar. E os inimigos pensando aqui, eles não vão passar esse rio. Mas outros diziam, mas esse Deus de Israel aí, o Deus de Josué, ele abriu o mar vermelho lá e o povo passou. Os inimigos já estavam temendo. Os inimigos já estavam com medo. Porque já havia a fama do Deus de Israel que abriu o mar vermelho, destruiu o exército de Faraó. Aleluia, tirou o povo da escravidão. Deixou o Egito pobre, irmãos. O Egito que era uma potência em tudo. O Egito ficou pobre, porque quis desafiar o Deus de Israel. Quis se comparar a ser Deus na terra. Se só existe um que o nome dele se chama Jeová Jireh. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler aqui, capítulo 3, e o versículo 7, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. Eu creio que Josué, aleluia, ele estava olhando para o povo, e o povo queria milagre, porque o povo quer ver milagre. O povo quer ver, aleluia, o Jordão se abrir, como abriu o mar vermelho. Por isso que Deus falou, hoje eu te engrandecerei, Josué, e mostrarei para o povo de Israel que eu sou contigo, assim como fui com meu servo Moisés. Somente faça tudo o que eu te ordenar. Aleluia. Glória a Deus. Lá no capítulo 1, que nós lemos, Deus anima Josué, engrandecendo ele, falando da grandeza de Deus, que Deus ia fazer com Josué e com os inimigos, e dando poder e autoridade para Josué, para que Josué não desapartasse nem de dia e nem de noite
do livro da lei do Senhor, dos ensinamentos que Moisés deixou escrito. Sempre que ele for fazer qualquer coisa, ele abria o livro da lei, que foi escrito pelo servo de Deus chamado Moisés, mas inspirado por Deus, falado por Deus o que ele deveria fazer. E Deus fala para Josué: Josué, não temas, eu sou contigo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, olha, eu serei contigo. E aonde você colocar as plantas dos teus pés, eu darei nas tuas mãos. Quer dizer, os inimigos, as terras, que Deus prometeu aos filhos de Israel. E Deus falou: você, aleluia, Josué, porque o meu servo é morto, mas você conduzirá este povo à terra prometida, que eu prometi ao povo de Israel. Nos antepassados teus pais, ele prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó. Abraão morreu lá atrás, Jacó também, Isaac também, mas ficou a promessa. Vem José, aleluia, conseguiu trazer o povo da fome e colocou no Egito. Até os mandamentos que José estava no Egito, o povo prosperava. O povo não era escravo. O povo comia, o povo bebia, o povo era próspero. Morrendo José, aleluia, aí começa a vir a escravidão do povo escolhido de Deus. Mais 430 anos o povo chorando, gemendo. Nascia um, era escravo, nascia outro, era escravo. Aleluia, morria uma geração, vinha outra geração. Aleluia, crescendo e crescendo e crescendo. Aleluia, sendo escravo. Mas quando eles começaram a clamar a Deus, pedindo a Deus misericórdia, Deus enviou a providência. Deus enviou a providência. E a providência veio da onde? Da própria linhagem do povo de Deus. Deus, ele faz todas as coisas certas. Deus, ele vê o futuro, vê o presente. Aleluia! Deus já sabia que o povo ia ser liderado por Moisés. Deus já sabia, depois da morte de Moisés, ia ser liderado por Josué. Até a terra prometida. Glória a Deus. Depois da morte de Josué, veio aí a lei dos juízes. Mas Deus cumpriu com a tua palavra. Aleluia. A geração de Josué, aleluia, vai entrar na terra prometida. Mas esse povo que murmurou, esse povo que pecou, vai morrer no deserto. Glória a Deus. E Deus dá ordem a Josué, porque ali está o Jordão, irmão, um rio grande. Mas tem a arca do Senhor. Tem os homens que conduzem a arca. Homens que não se contaminavam. Homens que eram preparados, que eram separados. Aleluia. E Deus falou para Josué, aleluia, ouve o que eu faço e o que eu falo. Aleluia. Convoca as tribos, convoca as 12 tribos, e convoca também os levitas, os homens que carregam a arca, e os sacerdotes. Porque quando eles, aleluia, entrar, que a água tocar nos teus pés, eu partirei as águas. Eu partirei as águas. É por isso que Deus está falando aqui: hoje te engrandecerei diante do povo de Israel, e saberá que eu escolhi um para conduzir esse povo até a terra prometida. Quando Deus escolhe uma pessoa para liderar, não porque ele é capacitado, é porque Deus vai capacitar ele. Não porque ele é melhor do que as outras, não. Porque Deus, ele conhece o coração de cada homem, de cada mulher. Quando Deus
irmãos, é interessante. Na liderança de Josué, tudo que Moisés fez, Josué fez também. Moisés não mandou os espias também espiar a terra? Josué também mandou os espias espiar. Mas eu quero dizer para a igreja, cada lugar que os espias vai há perigo de morte. Mas quando Deus coloca Josué na ordenança de Deus, até os espias que vai espiar a terra por Josué, Deus guarda eles. Para que o povo saiba que Josué é escolhido por Deus. Que Deus falou com Moisés que era Josué e não tem outro, irmão. Aleluias. Glória a Deus. O inimigo, ele pensa que vai destruir os projetos de Deus, os projetos da liderança. Mas Deus tem os teus planos. Quem diria, irmão, que uma prostituta, Deus já tinha preparado lá para esconder os espias? É o próprio Deus. Porque no meio de muitas pessoas, no meio de muita prostituta, aleluia, tinha uma que Deus escolheu para estar no lugar certo, no momento certo, aleluia, e na hora certa, que quando os espias iam para o lugar certo, ela escondeu os espias. E o mais interessante, que a casa de Raabe ficava em cima dos muros. O muro da cidade, irmão, era tão largo, que passava uma carruagem, porque o povo construía casa. E a casa de Raabe era construída em cima dos muros. E os muros caíram, mas só ficou a casa de Raabe. Todas as casas que estão em cima do muro caíram, foi abaixo. Mas sobrou só uma casa de Raabe. Porque Deus, ele fez uma promessa através dos espias e através de Josué. Aleluia! Porque ela falou, aleluia, ela via a fama dos hebreus, que Deus tinha abrido o mar vermelho, que estava destruindo os inimigos. Aleluia! Essa mulher, você via este Deus é tremendo. Esses deuses que está aqui não está fazendo nada para a minha família, para a minha vida. Mudança, irmão, aleluia, de vida plena. Sair de um cativeiro para a vida eterna. Sair do lugar, aleluia, de morte, de perdição, para um lugar seguro. Um amparo. Aleluia. Porque ela falou, se eu for para o exército dos hebreus, eu vou estar seguro. Mas ela nem sabia ainda que o maior livramento ia vir para a vida dela e a família dela. Porque é só Deus que faz isso, irmão. É só Deus que faz isso, igreja. Todos os muros iam abaixo. E só a casa de Raabe que ficou de pé, irmão. É Deus, é coisa tremenda. Imagine comigo isso. Quando Deus, ele fala, ele é poderoso para determinar a tua palavra. Josué falou, aleluia, que Raabe e a tua família, ninguém era para tocar, era para guardar. Aleluia, que coisa linda. Aleluia. E os espias falaram para ela não sair da casa dela, que ela ficasse dentro da tua casa. Até os espias eram de Deus. Até os espias que foi enviado era de Deus. Aleluia. Porque ele falou, não saia daqui. Fique aqui que nós vamos buscar você e tua família. E Josué determinou, Raabe e tua família vai ser salva. Ninguém toca, traz ela para o nosso meio. Aleluia. Josué falou e Deus responsabilizou de guardar ela e a família dela. Por quê? Porque ela passou para o lado de Deus. Ela passou para o lado do Senhor. No dia dos espias, ela já passou para o lado de Deus.
Ela já deixou aquela idolatria, aqueles deuses, aquela vida de prostituição, e já começou a servir a Deus ali naquele momento. Deus não vê como o homem vê, irmão. O povo ia olhar para Raabe e ia ver Raabe como uma prostituta. Mas Deus ia ver com Raabe como uma mulher transformada, uma mulher liberta. Uma mulher que decidiu a não servir ao mundo, servir a Deus. Pelo teu poder, pelos teus milagres e pela segurança. Ela não quis mais ser escrava, ela quis ser liberta. Aleluia! Ela quis ser liberta. Não quis servir mais o teu rei. Aleluia! Ela queria servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E eu quero dizer, irmão, a Raabe foi uma peça-chave para a tua família. Por quê? Porque através dela, a tua família foi salva da morte. Porque a ordem de Deus, irmão, era para entrar na cidade e não sobrar nada. Nem os despojos, aleluia, era anatema diante do Senhor. Né? Mas Raabe, tua família foi salva, foi guardada, foi protegida, e o Senhor deixou de pé. Glória a Deus. Antigamente, as guerras, quando eles iam guerrear, os muros caíam para frente, né? Porque vinha as bombas, vinha aquelas madeiras que eles faziam com corda para derrubar os portão. E quando derrubava os muros caía para dentro da cidade. E Deus fez o muro abaixo. Porque Deus estava olhando a casa de Raabe, protegendo ela. Aleluia. Irmão, eu quero dizer, se você serve a Deus, Deus vai proteger a tua casa. Se você serve a Deus, você vai orar e Deus vai proteger a tua família. Ainda que esteja na idolatria, ainda que esteja na bebida, nas drogas, você vai orar e Deus vai salvar. Se aquele povo, a família de Raabe vivia em Jericó, na idolatria, aquela família era idólatra, servia aos deuses de lá. Mas por causa de Raabe, eles conheceram um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que joga muro abaixo. Aleluia, que eles diziam, esse muro aqui é invencível, ninguém derruba esses muros, ninguém entra por aqui. Aleluia, exército veio aqui, já ficou morto lá fora, mas ninguém entra aqui. Aleluia, e Deus jogou os muros abaixo e o povo de Israel entrou, destruiu os teus inimigos, e Raabe se salvou e a tua família. É isso que Deus quer fazer. Dar um novo nome para você. Mudar sua história de vida quando você quer. Sabe por quê, pastor? Raabe foi salva porque ela quis. Quando a gente quer, Deus então peleja por você. Quando você determina, eu não quero mais ser escravo, Deus te ajuda. Aleluia. E nós estamos num tempo de guerra, num tempo de sequidão. Aleluia. Nós estamos vivendo uns tempos difíceis. Na epístola de João, capítulo 4, lá está escrito claramente, irmãos, que o espírito do anticristo já está às portas. Nós estamos vivendo um tempo de um anticristo, e diz que tem muitos anticristos. João está falando. Quer dizer, muitos falsos profetas na face da terra. E quando tem um falso profeta, tem o espírito do anticristo operando na vida do falso profeta. Porque vai ter o anticristo, vai ter a besta e vai ter o falso profeta. Eles vão trabalhar junto
Para que destruir aqueles que ficar na grande tribulação, mas agora já estão na terra. Sinais, aleluia, os sinais já estão aí, né? É chip para todo lado. Vai chegar até os cristãos. Vai chegar até os cristãos. Mas nós não vamos aceitar, por quê? Porque nós cremos num Deus vivo, um Deus poderoso. E quando chegar essa tribulação, nós estamos orando para nós não estar aqui, irmão. Nem a nossa geração que estão, que é os nossos filhos, a nossa descendência, não está mais aqui. Deus vem arrebatar a tua igreja para não sofrer a grande tribulação. Para não sofrer o julgamento dos demônios, que demônios vai ser solto, pessoas vão ser mortos, aleluia, vai ser terrível, glória a Deus, mas bem-aventurado aquele que subir na primeira, que é o arrebatamento da igreja do Senhor. E para nós subir, nós temos que ser igual Josué, igual Raabe, igual esses espias que confiaram, né, na boa parte de Raabe, e falou para ela ficar dentro de casa, que eles vinham buscar eles. Eles profetizou a vinda deles e confiou no Deus de Israel, porque a palavra de um homem de Deus tem poder, tanto poder de abençoar como poder de amaldiçoar. A tua palavra tem poder, está escrito na Bíblia. Nós temos que ter cuidado do que nós vamos falar com as nossas palavras, porque se você abençoar os teus filhos, seus filhos vão ser abençoados. Mas se você lançar a palavra de maldição para teus filhos, a sua geração vai ser amaldiçoada. Josué não amaldiçoou a cidade? Maldito o homem que querer erguer esta cidade, depois que eles destruíram. Maldito o homem que querer erguer a Jericó, né? Esta cidade. E Josué era homem de Deus. Josué orou, aleluia, e Deus ali continuou o dia inteiro para que eles ganhassem a guerra. Irmão, isso é palavra de homem de Deus, que tem comunhão com Deus. Os capitães chegavam até Josué, está escurecendo. Se escurecer, eles têm habilidade mais do que nós. À noite, eles foram preparados para isso. E Josué não. Deus continuará esse dia como nunca houve na face da terra. E nós vamos vencer essa guerra, porque Deus já falou comigo que ia dar nas minhas mãos. O anjo do Senhor já desceu na terra e falou com Josué: o Senhor, Josué, te dará a cidade de Jericó nas tuas mãos, somente obedecer e fazer tudo o que ele te ordenar. Amém. Pode ficar de pé em nome do Senhor. Você vê o pastor